Da tribuna da Câmara, o deputado Sanderson parabenizou os deputados americanos que aprovaram na Comissão Judiciária daquela casa parlamentar um projeto de lei que cancelará o visto de entrada nos Estados Unidos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, bem como de outras autoridades que promovam a censura e o cerceamento à liberdade de expressão dos americanos. Sanderson apontou: acompanhamos na tarde de hoje uma situação inédita, porque não tínhamos visto até hoje a possibilidade de se proibir um ministro da Suprema Corte brasileira de ingressar nos Estados Unidos. Uma comissão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto que, de forma direta, proíbe a entrada nos Estados Unidos de autoridades estrangeiras que imponham censuras a cidadãos de lá, ou permite que sejam deportadas se estiverem lá. O deputado ponderou que a matéria ainda está em tramitação e prosseguiu: mas muito provavelmente teremos essa situação envolvendo ministros, ou um ministro especialmente. Eu me refiro aqui ao ministro Alexandre de Moraes, que mundo afora já é conhecido como um ditador, alguém que usa e abusa de poderes que não possui, porque não é promotor, não é policial. Ele é um magistrado, mas age como se fosse o dono do mundo. Sanderson lembrou que o ministro vem há anos promovendo arbitrariedades a seu bel prazer, porque os responsáveis por conter a sua sanha autoritária nada fazem. Ele disse: acompanhamos há alguns anos as ações abusivas, autoritárias e abjetas deste ministro Alexandre de Moraes. Agora o mundo está sabendo. Aqui não temos força para tirá-lo dessa posição de militante ideológico disfarçado de juiz. Essa situação poderia ser resolvida pela polícia do STF. Eu me refiro ao Senado Federal, que faria o papel de corregedoria do STF, segundo a Constituição brasileira, são os senadores. Eles não fazem. Estamos há 4 anos ou há 5 anos presenciando absurdos deste militante disfarçado de magistrado. E o Senado, que deveria fazer algo, não faz. O deputado lembrou exemplos da arbitrariedade de Moraes, como nas prisões políticas em massa ou sem qualquer fundamento, e afirmou: esse show de horrores que estamos presenciando no Brasil vai ser bloqueado lá nos Estados Unidos. Teremos uma espécie de sanção, já que aqui em nosso país o Senado Federal não consegue ou não quer fazer isso. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como Inquérito do Fim do Mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte.
Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, como o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores sabem que o deputado voltou a ser preso e foi condenado por crime de opinião. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações às prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sobre acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, em cautelares, sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas provisoriamente após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há quase 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mental. Muito obrigado, presidente Pompeu de Matos, santo agustense, de coração, mas na verdade missioneiro de origem e de tradição. Nós acompanhamos na tarde de hoje uma situação inédita, porque nós não tínhamos visto até hoje uma situação que pode proibir de um ministro da Suprema Corte Brasileira ingressar nos Estados Unidos. Uma comissão da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos aprovou um projeto que, de forma direta, proíbe que autoridades estrangeiras que imponham censuras sobre cidadãos dos Estados Unidos lá dentro dos Estados Unidos não entrem mais nos Estados Unidos, ou que, se estiverem lá, que sejam deportados. Essa matéria ainda vai, claro, ao plenário da Câmara dos Deputados, depois será deliberado pelo Senado Federal americano, vai à sanção do presidente Trump, mas muito provavelmente nós teremos uma situação em que ministros, ou um ministro especialmente, me refiro aqui ao ministro Alexandre de Moraes, que já mundo afora é conhecido como um ditador, alguém que usa e abusa dos poderes que não possui, porque ele não é promotor, ele não é policial, ele é um magistrado, mas age como se fosse o dono do mundo. E ele, usurpando e abusando dessa atribuição de magistrado, vai lá nos Estados Unidos e diz: não, faça isso, faça aquilo, ordenando ações que não estão sob sua esfera. Aqui no Brasil, nós já sabemos e acompanhamos já de alguns anos as ações abusivas e autoritárias e abjetas desse ministro Alexandre de Moraes. Agora o mundo está sabendo. Aqui nós ainda não temos força para tirá-lo dessa posição de militante ideológico disfarçado de juiz. Essa situação poderia ser resolvida pela polícia do Senado, do STF. A polícia do STF, que eu me refiro, é o Senado Federal. Quem faz o papel de corregedor do STF, segundo a Constituição brasileira, são os senadores. Eles não fazem. Estamos aí já há 4 ou 5 anos presenciando absurdos deste militante disfarçado de magistrado, e o Senado, que deveria fazer, não faz. Covardia, são omissos. O fato é que nós presenciamos aí 1.500 pessoas presas injustamente, tratadas como se bandido fossem, e nada é feito contra ele. Temos uma dúzia de agentes políticos presos e nada é feito contra esse abusador. Temos agora, só para concluir, temos o candidato a vice-presidente na última chapa preso já há quase 3 meses, sem uma única prova, general Braga Neto, sujeito de um grande abuso de autoridade, porque para prender alguém preventivamente, primeiro tem que ter materialidade delitiva consagrada, flagrante, não há. Segundo, o sujeito tem que ter pelo menos um indicativo de que vai fugir ou que está destruindo provas, não há. Qual é a razão, por exemplo, de Braga Neto estar preso? E mais, o recebimento da denúncia oferecida pelo PGR, uma denúncia absurda, teratológica, sem base jurídica e fática nenhuma, se essa denúncia for recebida, como pelo que tudo indica será, nós teremos ali pelo menos 2 ou 3 juízes impedidos. Eles não poderiam estar agindo nesse processo. Então, esse show de horrores que estamos presenciando aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos vai ser bloqueado, teremos aí uma espécie de uma sanção, já que aqui no Brasil nosso Senado Federal não consegue fazer, não quer fazer por uma série de razões. A Câmara tem
responsabilidades? Claro que tem. Mas na Constituição não compete à Câmara Federal fazer qualquer ação no aspecto de corregedoria de ministros do STF. Eles não podem estar acima da lei. Hoje, as decisões, mesmo esdrúxulas, absurdas, tomadas por ministros do STF, não tem a quem recorrer. Lá nos Estados Unidos, pelo que nós estamos vendo, eles vão agir, evitando pela primeira vez na história do Brasil que um ministro do STF pise na maior economia do mundo, num país que atrai turistas do mundo inteiro. Parabéns ao Parlamento norte-americano. Muito obrigado, deputado Sanderson. Nós vamos, então, encerrar a sessão. Antes, eu quero aqui... Pois não, deputado José Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. É só para fazer um registro, que agora há pouco eu fui procurado por alguns repórteres.